Fala aí, Bumpers, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Bumper Connect. Então, o podcast oficial da Bumper. A Bumper, para quem não sabe ainda, é uma startup, é um aplicativo que vai ser lançado em breve no mercado, ainda esse semestre, que vai unir pessoas. Então, a gente está sempre falando sobre networking. Hoje, a gente está inaugurando um quadro novo aqui no programa, que é o... Qual é o nome oficial do quadro? Boa pergunta, a gente precisa do nome oficial. Divulga startups. Galera de casa, me ajuda aí. Então, a gente quer divulgar e ajudar a fomentar as startups aqui da nossa região, né? Então, a gente está lá no grupo do Nova Free, inclusive, que é um dos objetivos do grupo, ajudar, né, na fomentação e na divulgação das startups friburguenses. E hoje, a gente quer começar esse quadro maravilhoso aí para divulgar esse projeto lindo que é o Conecta Rural. E eu estou aqui hoje com o Lucas Andrade. Muito prazer, Lucas, te receber aqui. Seja muito bem-vindo. Maravilha, o prazer é todo meu, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo aí. É muito bom ter essa integração, né? Toda a parte de network acaba nos trazendo para esse mundo. E você fala muito bem sobre o Nova Free. Eu acho que hoje é nos ecossistemas, ouso dizer que do Estado, né? Em tamanho de conectividade, de grandiosidade, se assim eu posso dizer, né? E as figuras que estão ali são muito importantes, né? Então, muito bom estar aqui hoje. Acredito que vai ser um bate-papo interessantíssimo. Vai, com certeza. Bom, vocês repararam que tem alguma coisa faltando aqui? Tá faltando... O que tá faltando? Tá faltando a Duda. Cadê a Duda, gente? A Duda não tá aqui hoje. A Duda hoje está fazendo network com o médico, provavelmente. Ela foi numa consulta médica, mas não vou ficar surpreso se ela sair de lá com 3 clientes e 4 negócios fechados. Né? Então, essa é a Duda, né? A Duda, inclusive, nesse ponto, ela lembra minha mãe, cara. Que a minha mãe, eu tinha uma bombonière, né, na Monte Líbano. Mãe, paga essa conta na loteria pra mim? Beleza. Minha mãe voltava um pouco depois. Filho, mamãe quer te apresentar aqui, a amiga dela, fulano de tal. Legal, mas conhecer aonde? Não, conheci aqui agora na loteria. Caraca, esse é o network raiz, né? Cara, a minha mãe é o networking raiz, né? Então, nesse sentido, né, a Duda me lembra um pouco. Tem pessoas que têm facilidade, né? A Duda falou isso comigo. Se me der qualquer negócio aqui, eu vendo, eu faço conexões. Eu acho importante, eu falei com ela. Quando eu entrei no banco, né? A esposa do diretor, né, falava comigo que a gerente do banco vendia geladeira para esquimó. Então, eu nunca mais me esqueci disso. Então, assim, você vê que ela tem essa veia comercial, né? Tem. E no bate-papo que eu tive com a Duda, eu tive essa sensação também de que ela realmente tem essa veia empreendedora, essa veia de network, essa veia de trazer a galera para fazer a conexão. Então, isso que você está falando aí, eu comungo muito com essa sua fala. Pois é, e a Duda, cara, quando ela encontra alguém que tem essa veia parecida com a dela, como eu, por exemplo, você fecha negócio rápido. Exatamente. Então, assim, ela já veio gravar podcast aqui com a gente já virou cliente dela na contabilidade, eu entrei como sócio na Bumper, o que era só para eu trabalhar e acabou juntando tudo, e hoje a gente está juntos em várias frentes aí praticamente, e não me surpreende, né, daqui uns anos também. Quem sabe, né? Vendendo a Bumper ali por alguns milhões, né? Daqui uns anos. Muitos milhões, inclusive. Né? Não me surpreenderia se a gente começasse uma outra coisa, fizesse uma outra coisa aí, porque ela tem essa pegada legal que realmente atrai a gente que tem esse olhar, que gosta de empreender, que gosta de inovação. Não tem como, cara. É bater com ela e fazer negócio. E eu gosto disso porque, assim, é genuíno, né? Se for parar pra pensar, esse tipo de conexão, e aí, assim, não é que eu sou contra, mas eu faço algumas ponderações em grupos de network. Eu acho que o network orgânico, ele traz muito mais negócios a serem fechados, obviamente, futuramente, mas ele traz verdade naquilo. Então, assim, quando eu bate-papo com a Duda, eu acho que é muito o que você falou, né? Eu tive essa mesma conexão com ela, ainda brinquei com ela, falei, Duda, onde é que você estava esse tempo todo? Ou melhor, onde é que eu estava esse tempo todo, né? Que a gente não estava se conectando. Então, assim, ela me falou das empresas dela, a empresa que ela vendeu, inclusive, né, para Pets, que é negociada em bolsa. Eu falei, cara, olha só, eu não sabia. Estou aqui em Friburgo, eu não sabia desse movimento dela e eu falei, e achei incrível. E o detalhe... Mesmo porque foi a primeira startup dela. Exato, cara. E assim, o que eu senti nela, né? Ela tem a contabilidade, tem a Bumper agora, e teve essa startup que ela vendeu, me veio muito a memória do que o Lázaro do Carmo fala, né? Que foi o CEO do grupo Silvio Santos, né? Quem ganha, pode ser que ganhe uma vez ou duas, mas quem faz sempre. Então você vê, ela já teve uma startup, agora tem outra, cara, daqui a pouco a terceira, quarta e vai engatando. O próprio Silvio Santos, né? Tinha mais de 100 empresas. Uma pessoa que ganha, pode ser que ganhe uma vez ou outra, mas quem faz, de fato, realmente faz sempre, né? E tem esse know-how, né? Sim. E assim, ela é nova, né? Ela regula a mesma idade que a gente, provavelmente você também. E assim, é um orgulho pra gente. Inclusive, eu falei com ela, cara, esse tipo de iniciativa, esse tipo de trabalho tem que ser difundido. Né? O que vocês estão fazendo aqui é um trabalho belíssimo, porque a gente precisa saber que tem atores importantíssimos aqui em Nova Friburgo que às vezes estão
no underground, sabe? Então essa conexão aí é muito importante para todo mundo saber quem é e quem são esses atores, né? Cara, eu sempre falo isso com a galera. Eu tenho um podcast de finanças, né, que é o DutraCast, e eu tô sempre falando, galera, vocês estão dormindo muitas vezes com talentos que podem tornar vocês milionários, né? Tem uma frase do Elon Musk, que você bem me lembra, que ele tá sempre falando isso. Então, às vezes, aquele hobby que você tem, né, aquela paixão, pode virar um negócio, né? Pode virar uma empresa. Então, sim, exatamente. a gente tem que estar sempre atento às oportunidades, né? E as conexões, eu acho que fazem isso, né? Porque às vezes você tem aquela ideia, mas você não sabe como executar, né? Ou às vezes, né, você é um bom executor, mas não tem aquele criativo tão forte. Então, a conexão network, ele ajuda nesse sentido também, né? De você poder conectar as pessoas e fazer nascer algo novo daquilo ali, né? Sim, exatamente. E é isso, a conexão genuína. Eu acho que essa sensação que eu tenho, obviamente, não sou expert, obviamente, no assunto, mas eu acho que a conexão genuína é você entregar algo de valor para depois receber. Eu acho que hoje a gente vê, eu acho que hoje a gente vê muito o inverso, né? O que você me traz de valor para depois eu te proporcionar? Eu acho que tem que ser o contrário, né? Vamos entregar valor pro cara, pô, deu certo, funcionou, depois ele vem, né? Eu vejo isso muito lá na XP, né? Entre vários chapéus aí que eu também tenho isso dentro da XP. Então eu procuro trazer essa sinergia com os meus clientes, com os parceiros, obviamente, que trabalham comigo, de entregar valor, né? Efetivamente, antes de alguém me entregar valor, porque a pessoa tem que ter essa percepção. Porque a gente costuma dizer, né? Você que foi de banco sabe muito bem disso. Tem muitos clientes que às vezes, vêm até você por taxa de produtos e tudo mais. Mas se você não entregar algo a mais para ele, que é a entrega de valor, efetivamente, ele vai embora. Né? Se ele veio por esse motivo, ele vai sair por esse motivo. Então, acho que o network parte disso, de você entregar algo diferente, né? E se entregar primeiro para depois ter algo de volta, que acaba sendo algo genuíno e não algo superficial, né? Lucas, eu tenho uma mania, eu gosto muito de comparar negócios com casamento. Porque o casamento é justamente isso que você falou. Total. Tem muita gente que casa para ser feliz e não casa pensando em fazer um outro feliz, né? Exatamente. Então, quando a gente casa, você se doa e a pessoa não te dá retorno, aí tudo bem. Agora, tem gente que exige um retorno de algo que ela nem deu ainda, né? Exato. Então, do mesmo jeito que tem essa troca, eu acredito que no mundo dos negócios dá para comparar com o casamento nesse sentido também, né? De você entregar para depois receber. E uma outra comparação também que eu gosto de utilizar bastante é que muitas vezes a gente tem um atrito nos negócios e tem gente que hoje em dia está muito avesso a atrito, está avesso a estresse, principalmente a geração nova, né? Não tem muito não suporta muito, né? Às vezes uma crítica, enfim. E eu já vi negócios sendo encerrados por causa disso, por causa de às vezes uma discussão num dia e tal, uma discordância de opinião que virou uma discussão. E eu brinquei uma vez, né, no grupo da nossa startup lá, a gente tem... a gente não chegou a ter uma discussão, espero que não tenhamos, mas a gente já teve uma discordância, né? Não, isso aqui não é assim, não, isso aqui não é assim e tal, que fica um pouco mais acalorada ali, e no final do dia a gente entrou num consenso legal. Aí eu falei, galera, o dia foi muito produtivo, esse daí parabéns, isso daqui é um casamento. A gente pode até brigar, mas no final do dia a gente tem que dar beijo, dizer eu te amo e dormir de conchinha, né? Aí o pessoal riu pra caramba, e eu falei, cara, pra mim a empresa é isso, casamento é isso. Você pode discordar, pode ser o que for, mas no final do dia a gente tem que ter a concordância que o objetivo principal da empresa é entregar valor, óbvio, lucrar, né? Porque a gente não é uma ONG, né? Sim, exato. Então, acontece, né? Cara, concordo plenamente contigo. E essa discussão ela é muito válida, né? Tem gente que foge da discussão. Às vezes é chato, mas se você não fizer por um propósito maior, que é a tua empresa, o alvo que você quer chegar, cara, a empresa morre amanhã, que você falou. A empresa é um casamento. E eu vi outro dia um corte também no podcast, não vou me recordar de quem falou, e falou, cara, o maior motivo, né, da divergência entre os sócios é a separação. Separação assim como entre mulher e filho? Não, entre a separação dos sócios. As pessoas é como se fosse um casamento realmente. E às vezes, ouso dizer, tá? A gente, às vezes, é mais casado com sócio do que com esposa ou com esposo, porque você passa mais tempo na empresa, você tem mais conexões com as pessoas ali no dia a dia do que, às vezes, com a tua esposa. Por exemplo, eu passo boa parte do meu dia nas empresas, no meu negócio onde eu trabalho. Então, às vezes, menos minha família do que eu vejo meus sócios. Então, a gente está muito, muito próximo. E eu acho que essas discussões, elas são saudáveis. Né? Eu acho que se a gente tiver uma cabeça só pensante num único ramo, num único rumo, pode ser que a empresa está indo para o lugar errado. E aí, não, vou concordar para não ter confusão. Cara, mas a concordância é boa, mas a discordância também é. Então, a pluralidade de ideias, ela tem que prevalecer dentro das empresas. Então, você precisa ter essa concordância. Mas eu concordo contigo, cara, no final do dia, todo mundo tem que se acertar, dormir de conchinha, porque senão daqui a pouco o negócio morre ali na frente. Né? Acho que isso é importante. Isso daí tem um versículo bíblico que fala um pouco sobre isso. Quer dizer, daria para... o versículo é o seguinte:
não deixe o sol se pôr sobre sua ira, né? Sobre a vossa ira. Isso leva muito para o casamento, né? Ou seja, você não dormir com algum conflito pendente, com algo pendente, né? Você resolver aquilo ali antes de dormir para você realmente recomeçar um dia novo, né? Na manhã seguinte. Mas eu levo muito isso para os negócios também. Então, pô, tem alguma coisa pendente, eu tento resolver naquele dia. Não, vamos resolver agora. Ah, vamos lá, depois a gente conversa isso daí. Não, pô, isso me mata, cara. Não, vamos resolver isso agora para a gente ficar livre disso antes que isso se torne um problema. Sim, exatamente. E assim, dentro da empresa, acho que é até um pouco pior. No casamento, a gente às vezes tolera algumas coisas e tal, e vai empurrando um pouco a barriga. Às vezes no negócio não dá tempo, amigo. Você tem uma discordância com o teu sócio e não resolver uma coisa que vai implicar diretamente no teu negócio, pode ser que teu concorrente está ali, para com você vacilou, ele pula na sua frente, engole e quebra. Né? Eu vi outro dia também mais um podcast falando sobre o João Apolinário, né, da Polishop, né? Tá em recuperação judicial, tá um problema, um caos terrível dentro da empresa. E, bom, até onde é verdade eu não sei, mas sujeita-se, né, de que foi uma discordância entre os sócios. Então, tinham 2 sócios, o João e mais um sócio. Então, ele tinha uma visão, o sócio tinha outra visão e não conseguiram desatar aquele nó. E a empresa acabou ficando parada no tempo e aconteceu o que aconteceu. Então, é isso que você falou. Você tem que resolver no final do dia, cara. E se não resolver, você acha que está brigando contra você? Não, você está brigando com um monte de gente que está em volta da tua empresa, né? Exato. Que são os concorrentes, que são os novos entrantes. Né? No caso do varejo, que a margem é muito pequena, a barreira de entrada também não é alta, cara, é um risco muito grande. Então, ter essa conexão é importante. Eu acho que num acordo de sócio você consegue resolver boa parte disso, né? Exatamente. Bom, eu queria que... Eu quero muito entrar no Conecta Rural, mas eu acho interessante a gente conhecer rapidamente, pelo menos, a sua base, um pouquinho da sua trajetória, para a gente poder entrar de fato no Conecta Rural, porque eu acho que muitas vezes está relacionado, né? Da onde a gente veio para onde a gente está indo. Exato. Tem alguma influência, de certa forma. Então, fala um pouquinho para quem não te conhece ainda. Bom, me chamo Lucas, né? Para quem não me conhece, tem uma trajetória que acaba me conectando. Eu tenho 31 anos, né? Então, eu trabalhei na lavoura, fui agricultor até 2011, 12, que foi quando eu me formei no IBELGA, né? O IBELGA é uma escola tradicional da pedagogia da alternância que ela alterna uma semana de estudo, outra semana na lavoura, na propriedade, na empresa dos pais. Então, isso se chama pedagogia da alternância. Então, é um modelo de ensino muito bem pautado, né? E que me deu toda a base. Né? Então, e é engraçado que eu deixei a lavoura, fui para o mercado financeiro e agora meio que eu retornei, né? Voltei às raízes com o Conecta Rural. Mas vamos lá do início, né? Então me formei em 2012, né? Inclusive o primeiro curso de administração do IBELGA foi a minha turma, né? Então quando o colégio instituiu a administração, eu fiz a administração. Anteriormente só tinha o curso de técnico em agropecuária. Então, no ano que eu ia me formar, eles instituíram. Graças a Deus por isso, né? Então, me formei em administração. Formado, né? Eu fui trabalhar no supermercado para pegar uma base, ali mesmo, próximo da região onde eu resido até hoje, atualmente, que é um sítio, né? Ainda sou muito próximo às minhas raízes, né? Eu gosto do sossego da roça, costumo dizer que eu gosto do sossego da roça. Então, eu trabalhei ali durante 6 a 8 meses no supermercado, né? Na parte, trabalhei desde o caixa até o estoquista e tal, pegando aquela base. E aí eu migrei, né, não sei se todos conhecem, para Queijaria Escola de Nova Friburgo, né, então tradicional. E assim, eu já fiquei apaixonado ali. Né? A gente costuma dizer que quem trabalhou na queijaria ou trabalha com laticínio, com queijo, cara, nunca mais esquece. E realmente você tem um amor por aquilo. Então eu trabalhei ali durante 5 anos e me tornei mestre queijeiro. Né? A gente costuma dizer que para ser mestre queijeiro você precisa ter 5 anos. Então eu cumpri os 5 anos ali no ofício. Então era gratificante porque você transforma a vida, né, que é o leite, num produto acabado, que é o queijo. E tinha várias variações ali de qualidade de queijo. Então, era gratificante trabalhar ali. Então, assim, foi dolorida a minha saída, mas foi para um crescimento, né? Então, eu saí da queijaria após 5 anos ali. Então, na queijaria eu fui mestre queijeiro, né? Trabalhava na parte do laboratório, trabalhava na parte do financeiro administrativo também. Então, fui pegando uma certa base. Surgiu a oportunidade de trabalhar no banco, né? Fui convocado para fazer parte da Unicred, que é uma cooperativa voltada para os profissionais da área da saúde. E aí fiz a entrevista e deu tudo certo, eu passei. Né? Então, ali em 2018, 2013 até 2018 na queijaria, 2018 eu entrei na Unicred e permaneci ali na Unicred até 2021, finalzinho de 2021. Né? Então, entrei na Unicred como caixa, né? E aí fui assistente gerente, fiz uma parte uma aspasinhas ali na parte de cobranças, né, do cliente. Então, meio que eu rodava um pouco dos pratinhos ali dentro da agência. Aprendi muito, né? Me deu minha base financeira, veio toda dali, então sou muito grato pela oportunidade que eu tive ali naquele momento da Unicred. E aí no finalzinho de 2021 eu recebo uma proposta via LinkedIn da XP.
Engraçado como é que as coisas são, né? Eu sempre fui fascinado por investimentos, inclusive os clientes que iam lá na agência da Unicred, eu falava muito sobre investimento, e aí assim, o pessoal da agência fala, não, você tem que falar dos produtos do banco e tal, não sei o quê. Eu falei, não, que é isso? tudo bem, eu falo, porque assim, eu tô aqui, eu tô trabalhando na estrutura, eu preciso respeitar a hierarquia. E eu fazia, só que, cara, o bichinho do investimento já tinha me picado há muito tempo. E aí, assim, os clientes me procuravam, que estavam no caixa, e aí eu parei de fomentar, mas os clientes falavam, e aí, ação tal, mercado tal, o que você acha e tal. Aí eu ficava meio acanhado de falar. E chegou um dado momento que eu assistia muito informações da XP, né? A Expo, eu falei, cara, que maneiro que é o evento da Expo, né? O maior evento de investimento da América Latina, né? Na época, hoje ainda é. Eu falei, pô, deve ser legal trabalhar lá. Aí um dia eu vi um anúncio e falei, cara, será? Mas sim, era um sonho muito longe. Porque para você ser assessor, você precisa ter uma certificação. E não é fácil passar na certificação, né? Você tem que passar com no mínimo 70%. São 15 módulos. Na minha época, não sei agora como está. É da Ancor, né? É da Ancor. Eram 15 módulos. Dos 15 módulos, você tinha que passar com no mínimo 50% em 4. Ou seja, se você tirasse 80% na prova toda, mas reprovasse um desses módulos, você já não passava. Exato. Aconteceu com um colega meu, inclusive. Aí eu falei, cara, o sonho está meio longe. A prova era cara na época também. Eu falei, bom, estou aqui em Friburgo, acho que não tem essa abertura, talvez no Rio e São Paulo. Cara, passou alguns meses e recebi uma proposta. Ah, a gente viu seu perfil, gostamos, não sei o quê, não quer marcar uma reunião, não? Aí que eu fui descobrir que tinha um escritório da XP aqui em Friburgo, que eu não sabia na época, né? E aí agendei esse bate-papo online, o pessoal gostou, né? Na época era o escritório da Manchester Investimentos, que é credenciada a XP. E aí falei, cara, bacana parceria. E aí, de repente, eu falei com a minha esposa, falei, cara, e aí, o que você acha? Falou, se você achar que é interessante, faz sentido. Mas olha como é que as coisas são, né? Eu acho que tudo a gente tem que pôr Deus, né, na frente, né? Então, pus Deus na frente e eu achei que aquilo era muito genuíno fazer essa mudança. Mas não foi fácil, porque eu saí de uma carreira de CLT para ser sócio. Então, se você sabe muito bem disso, você é sócio do negócio, se o negócio dá retorno, você tem retorno, se não dá, não dá. Na assessoria de investimento a gente entra assim, a gente é sócio do escritório, né? Obviamente, quando você começa, eles te dão uma ajuda para você formar a sua carteira, mas depois é tipo o pai segurando a mão do filho. Chega um determinado momento e fala, filho, agora você precisa caminhar sozinho. Então, na assessoria, assim, eu migrei tudo isso. Então, tinha um salário, carteira assinada, plano de saúde, tudo direitinho, abri mão disso tudo para viver um sonho de investimentos, graças a Deus, né? Deu tudo certo. Então, desde 2021, eu sou assessor na XP Investimentos, né, sócio do escritório, inclusive hoje, né, trouxe até o folderzinho para você ver. Hoje eu sou sócio da Fame Capital, que é o escritório número 1 da XP. A gente tem hoje 75 bilhões sob custódia. Então, a gente é um ecossistema de soluções financeiras. Então, hoje, olhando para trás, o 2021, eu vejo que foi a melhor escolha que eu poderia ter feito, né? E por que eu digo isso? Eu tenho vários clientes e alguns desses clientes, né, já me chamaram diversas vezes para fazer parceria na empresa. Um deles foi o Laboratório Devita, né, onde a direção me chamou para ser o gerente das unidades deles, né? Então eu fiquei 1 ano e meio no Devita, saí no ano passado, né, em maio do ano passado, né? Foi uma experiência super válida, né? Uma Caramba, empresa conciliando isso grandíssima. tudo, cara, que doideira. É, uma loucura, cara. E aí, assim, ela me chamou e falou, cara, eu precisava de alguém do seu perfil e tal, não sei o quê, e consegui conciliar, obviamente, a XP junto com essa tratativa lá no Devita. Não é fácil, é muito trabalho, estava igual você, né? Trabalhando em vários empregos e trabalhando 15, 17 horas por dia, mas eu gosto. Então, é algo que me faz bem, né? E aí, saí do Devita em maio, né? Quando chegou junho, eu falei, bom, eu vou tirar uns 6 meses sabático entre aspas, porque eu continuava trabalhando e muito na XP, mas de assumir outro projeto, né? Deu, sei lá, um mês, né, o presidente do IBELGA, né, que é o Instituto Bélgica, me chamou, falou, cara, eu preciso de alguém no teu perfil para tocar o meu administrativo financeiro, a gente precisa dar uma arrumada na casa. Eu falei, putz, já era o sonho de cara ficar se coça, não tem 6 como. meses sabático, e eu falei, cara, não vou, acabou que no fim eu fui, né, resumidamente fui. Então entrei em agosto, né, para tocar o administrativo. Então eu sou secretário executivo do Instituto Bélgica desde agosto do ano passado. E aí como é que são as coisas, né? Aí por que eu estou dando essa volta toda para conectar no Conecta Rural? Eu entrei em agosto, quando foi em outubro, o Marcelo do Movimento Empreendedor lá de Teresópolis foi até o IBELGA, porque ele criou um evento chamado AgroNova Summit, que é tipo um hackathon para criar novas startups, só que era voltado para o agro.
Ele já havia feito esse evento no centro de Teresópolis, só que era mais para empresa no geral, mas não agronegócio. Então ele fez isso no Colégio Resolve em Bom Sucesso. Ele estava organizando o evento e falou, cara, o IBELGA é uma escola agrícola. Por que não chamar a galera de lá? Conheci ele por acaso. Você vê, eu estava 2 meses lá no IBELGA, conheci ele. E aí a ideia dele era chamar os alunos. Terceiro ano, principalmente, estava se formando para fomentar esse lado empreendedor dos alunos. E aí ele me contou o projeto, eu falei, cara, já apaixonei na hora. Eu falei, eu não posso ir não? Olha só como é que são as coisas, né? Ele falou assim, pode, mas eu vou te dar um ingresso, mas você tem que ganhar o evento. Eu falei, tá bom, eu não posso garantir nada. Resumo, o evento aconteceu em novembro, foram 3 dias, sexta, sábado e domingo. E aí eu fui mais com uma pegada de levar o que eu tenho de conhecimento de administrativo e financeiro para lá. Mas eu pivotei essa ideia, né? A minha ideia foi votada, mas na hora de desenvolver, né, no sábado ali, eu pivotei e aí eu encontrei os sócios, que hoje somos do Conecta Rural, né? Naquele dia começou com 6, eu e mais 5, né? 2 já não fazem mais parte do quadro societário. E por acaso, um desses sócios estudou comigo no IBELGA. Olha que muito pequeno, né? A gente foi se encontrar lá no evento para falar sobre isso. Resumindo, no primeiro dia originaram-se ali 17 startups, né? Todas elas voltadas para soluções para o agro, né? E aí no sábado já deu uma desidratada, foi para 7 e no final de domingo tinham 8, que apareceu uma ali no final, né? Então, dessas 8 startups, né, que se sujeitaram a esse programa, a gente ganhou em primeiro lugar com o Conecta Rural. Então, assim, como é que são as coisas, né? Um aceite que eu tive para fazer parte do IBELGA, que me levou até o Marcelo, que me levou até o evento, que me levou a conhecer os meus sócios, um que já tinha estudado comigo, e que me levou a ganhar o evento junto com o sócio Conecta Rural. Rapaz, eu falei isso no último episódio, desculpa te interromper, mas é aquela conexão que muda a sua vida, né? Total. É isso, cara. É isso. Você não imagina que às vezes estar naquele lugar, naquele dia, ou aquela oportunidade de trabalho, vai fazer aquela conexão que vai mudar a sua vida. E foi basicamente isso que aconteceu, né? Foi exatamente isso, né? E aí, assim, olhando para trás, porque foi um momento desafiador, né? Quando eu assumi ali o IBELGA, tinha muitos desafios, ainda tem, para organizar de fato, né? Estava muito obsoleta a administração e às vezes eu pensava, falei, cara, será que eu fiz a escolha certa? Porque assim, eu estou trabalhando como nunca, né? E tendo que me dividir em várias atividades. E aí hoje, olhando para trás de agosto, obviamente, eu vejo que foi uma decisão acertada, porque tudo aconteceu porque deveria acontecer. Se eu não estivesse lá, eu não teria conhecido o Marcelo, certamente não conheceria o evento, certamente não teria abrido com os meus sócios o Conecta Rural. Então, assim, acho que as coisas acontecem porque elas têm que acontecer e outras, você tem que estar preparado, né? Aquele velho ditado, né? A sorte me encontrou, sim, mas eu estava preparado quando ela me achou. Então, acho que é isso, a conexão, aí que a gente volta lá atrás, né? Que é o tal do networking, né? O networking orgânico, ele te traz essas possibilidades, né? Exatamente. Cara, que legal, que história bacana, hein? É isso. Quantas conexões nesse tempo aí, nesse período aí. Muitas conexões. Agora fala um pouquinho do Conecta Rural, qual é a ideia dessa empresa? Cara, vamos lá. E aí, assim, qual que era a dor, né? Era uma dor que eu tinha porque eu também era produtor, né? O meu irmão até hoje, ele ainda é produtor rural. Eu tenho familiares que também são produtores rurais. E qual que era a dor? A dor de visibilidade. A dor de escoamento da tua produção, né? Então a gente vê, e aí por que eu me aproximei cada vez mais desse mundo? Também pelo IBELGA. Qual que é a proposta do IBELGA? A gente trazer conhecimento para o filho do produtor para que ele não saia do campo. O nosso desejo, né, enquanto educadores lá, é trazer possibilidades de gestão da produção dele, de gestão do sítio, da fazenda, para que ele permaneça. Porque a gente está vendo uma crescente muito grande de falta de mão de obra. Isso está em todos os lugares, a verdade é essa. E no agro, na roça, na lavoura, não é diferente. A mão de obra está muito escassa, né? E por que está escassa? Porque às vezes o jovem não está enxergando o valor de permanecer na agricultura com os pais. Sim. Então a nossa ideia, né, enquanto Conecta, enquanto IBELGA, inclusive, é trazer esse conhecimento. Qual que era a dor? A gente não tinha visibilidade. O que a gente enxergou? Essa ideia do Conecta, né, nasceu muito com o meu sócio Rodrigo, né? Eu tinha esse pensamento, mas nunca pensei em avançar com a ideia, né? Ele já estava um pouco mais avançado. Eu pensava quando eu estava trabalhando na roça. Falei, cara, eu preciso escoar a minha produção. Às vezes eu não tenho para quem escoar. Ou às vezes a pessoa que faz, que a gente chama, né, na roça de atravessador, ele fica com a maior parte da margem, então acaba ficando no underground, meio marginalizado. Então eu falei, cara, o que seria interessante se alguém conseguisse fazer essa ponte? Mas era um devaneio da minha cabeça, esse meu sócio acabou
trazendo a ideia mais um pouco para a realidade, que foi o que a gente fez no evento lá do AgriNova Summit, de desenvolver o Conecta Rural. Então, basicamente, o que é a ideia do Conecta Rural? A gente linkar o produtor ao comprador, seja ele comprador intermediário, B2B ou B2C, né? Propriamente dito, o cara lá na ponta final. Por quê? O que a gente fez e estruturou no dia do evento? E para quem nunca fez, gente, nunca participou, né, melhor dizendo, desse tipo de evento, eu recomendo fortemente. Porque literalmente, não sei se você já participou, a Duda participou, é muito bacana, porque você estrutura uma empresa do zero. Te digo por quê. A gente chegou, o evento começou às 6 da tarde da sexta-feira. Domingo às 17 a empresa estava pronta. Você tem noção disso? A empresa estava pronta no sentido de a gente conseguiu validar a ideia. Como é que você valida a ideia? Pagando. Então a gente conseguiu, na época, 24 pessoas pagantes para validar a nossa ideia. Então a gente foi a campo, a gente desenvolveu a ideia na sexta, fomos a campo sábado e domingo, trouxemos essa galera para dentro para validar efetivamente a ideia do Conecta Rural. Então o que a gente enxergou no dia da pesquisa? Aproximadamente 20% da produção ela é perdida por conta do escoamento ineficiente. Porque a lavoura é perecível. Então você colhe um tomate hoje, se você não escoar em 2, 3 dias, alface, enfim, hortaliças no geral, né? Então você precisa de escoar. O produtor acaba não tendo visibilidade. Sabe quando ele tem visibilidade? Quando a lavoura está dando dinheiro. Então quando está muita procura, todo mundo está procurando. Agora, quando está um preço mais baixo, não tem procura e ele acaba perdendo. Então, o que o Conecta se propõe? Né? É um aplicativo que, inclusive, já está no ar e a gente está dando gratuidade para os produtores nesse primeiro momento, no sentido de ele entra, cadastra a sua produtividade, coloca as fotos que ele tem da sua produção, coloca valor, coloca a foto dele para quem for comprar saber quem ele é, tem uma classificação tipo Uber, sabe? 5 estrelas, 2 estrelas, 1 estrela, para saber se a produção do cara é boa. Isso tem tanto do comprador quanto do vendedor, que no caso é o produtor. E aí tem o contato dele. Qual que é a sacada? Se você coloca a sua informação, o cara que está aqui te procurando, ele te acha na geolocalização. E aí o que a gente entendeu do outro lado também? Por um lado, o produtor estava perdendo 20% da safra dele. E, por outro lado, o comprador estava tendo um custo de logística de 30% a mais, com combustível, com peça do caminhão, manutenção e o funcionário. Por quê? Lá na roça a gente chama de rodar roça. Né? O que é isso? O dono do galpão, por exemplo, um hortifruti granjeiro, se ele quer comprar uma couve-flor, uma alface, um tomate, se ele tem o contato do cara, ele liga. Mas concorda comigo que ele não vai ter o contato de 9 mil produtores, por exemplo, que é o que a gente tem na nossa região serrana, cadastrado? Então ele pode ter um contato de um ou outro. E se ele liga para o cara e fala assim, ó, preciso de couve-flor hoje? Aí ele não tem. Fala, você sabe quem tem? Ah, o vizinho do lado aqui pode ser que tenha. Aí ele pega o telefone, ó, você tem? Ah, não tenho. Bom, ele se limitou a 2 contatos. E aí o que ele faz, que é o rodar roça? Ele tem que pegar o carro dele e ir nas propriedades. Então ele já checou com 2, ele não tem mais contato, ele vai ir na terceira propriedade. Quantos quilômetros ele vai ter que rodar? Pode ser que ele rode 5 quilômetros, pode ser que ele rode 30, 50 ou 60 quilômetros, e pode ser que ele não ache aquela produção. Né? Então, o que Conecta se propõe? Você entra no aplicativo e filtra. Ó, quero comprar couve-flor. Ele coloca couve-flor e dá um busca. E aí ele pode estruturar, inclusive, no limite que ele quer rodar. Então, por exemplo, ó, eu estou disposto a rodar 20 quilômetros aqui para achar essa cultura. Ele coloca na barrinha de pesquisa 20 quilômetros de raio. Em 20 quilômetros, nosso aplicativo vai entregar para ele onde é que tem a propriedade com o couve-flor. Então, ele vai ter o nome do produtor, o contato do produtor e ele pode ligar para ele. Ah, não tem essa produção, porque assim, a lavoura deu uma semana, colheu, acabou. Então pode ser que ele colhe e não tem naquele momento. Cara, eu vou ter que aumentar o meu raio. Então ele aumenta o raio para 30 km. Em algum momento ele vai achar. Qual que é a vantagem? Ele não precisa ter um funcionário à disposição dele. O funcionário dele vai ser o Conecta Rural. Ele entra lá e fala assim, Conecta, eu quero saber quem é que tem couve. Ele busca lá, ele acha. Então ele economiza nessa mão de obra, que a gente sabe que está escassa, e ele também vai economizar no custo. A gente sabe que o combustível está caro, né? A guerra lá está estourando, o petróleo está caro. Hoje, inclusive, passei num posto de combustível, perguntei no dono do posto. Falei, cara, o que mais aumentou aqui foi o óleo diesel, que é os caminhões usam, né? Então, isso acaba interferindo em toda a cadeia. E aí, por que a gente acha que o Conecta foi uma sacada genial e eu atribuo isso a gente ter ganhado o primeiro lugar lá do evento? Porque a gente acaba resolvendo o problema do produtor, a gente acaba resolvendo o problema do cara que está comprando e a gente tem
a possibilidade de diminuir o êxodo rural, porque esse 20% que ele estava jogando fora passa a entrar no caixa dele, ele tem mais dinheiro. Ele consegue justificar para o filho que não está querendo ficar na propriedade, ó, isso aqui vale a pena. Né? E o outro cara na ponta também. Porque se o custo dele fica menor, ele pode repassar um valor menor, que aí é o que entra também no social, que é a inflação. Então a gente sabe muito bem que o impacto maior, você melhor do que ninguém sabe disso, na inflação é o óleo diesel, que é derivado do petróleo. Então, se o petróleo sobe, o combustível sobe. Se o combustível sobe, o frete sobe. Se o frete sobe, o que aquele caminhão está carregando lá, ele vai ter que se repassar. Então, às vezes, tem cliente meu na XP que fala assim, cara, mas o que tem a ver a guerra Rússia-Ucrânia, a guerra do Irã com a inflação aqui? Tudo. Porque se o petróleo sobe, a inflação vai subir. Porque o óleo diesel sobe, aí o cara que carrega o frete, ele vai cobrar mais caro no frete dele, e aí chega para o cara de produção de arroz, por exemplo. Cara, meu frete era R$1.000, agora passou para 1.200. Ah, por quê? Porque o óleo está caro. Aí ele fala assim, bom, se eu vou pagar mais, o produtor, né, de arroz, se eu vou pagar mais caro no frete, eu preciso também botar o preço do meu arroz mais caro, porque senão eu não consigo fechar a produção. Sem contar também que o insumo que ele usa lá na produção dele de arroz, por exemplo, também está mais caro porque a inflação subiu. Então, você nota que o atingimento da cadeia é geral. Né? Sim, e até na Bolsa de Valores traz esse peso, quando você pensa no peso que a Petrobras traz, né, em percentual para a Bolsa de Valores, né? Então, quando tem uma diferença absurda assim, você fala, pô, a Bolsa hoje subiu 3% de ontem para hoje, né? O índice, né, Bovespa subiu 3%. Não, a Petrobras puxou, às vezes, grande parte disso, ou para cima ou para baixo, dependendo dessa oscilação no mercado petrolífero. Totalmente. Hoje, salvo engano, não tem esse dado atualizado, mas eu acho que são 87 empresas hoje que compõem o índice Bovespa. Só que dessas 87, você pode contar no dedo aí quem puxa, né? Banco do Brasil, Itaú, a Vale, a Petrobras. São 5 ou 6 empresas que vão realmente levar um índice para um lado e para o outro. Aí você está certíssimo. Às vezes a Petrobras, se ela sobe 5 ou cai 5, ela vai arrastar o índice. Aí olha o índice, cara, é totalmente distorcido. Ele acaba não trazendo uma realidade. Por exemplo, se eu não me engano, a Petrobras deve ter 15% ou 17% do índice. Né? Acho que a Vale está próximo disso também. Então, você vê, de 80 e tantas empresas, você vai olhar ali, são 6 que representam, sei lá, 60% do índice. Então, se essas 6 andarem, subirem ao mesmo tempo, elas vão carregar o índice para cima. E se as demais, as 81 empresas, caírem, não quer dizer nada. Então, acaba trazendo uma distorção, né, o índice Bovespa, né? Isso porque a gente está falando de centenas e centenas de empresas listadas na Bolsa. Né? Exatamente. Como que tão poucas empresas puxam um índice tão grande assim. Mas fora as startups, né? Que agora tem os ETFs de startup. Agora não, já tem alguns anos. Inclusive eu comecei a investir em 2021, 2022 no ETF de startup aqui no Brasil. Mas voltando aqui ao Conecta Rural, eu achei muito legal a similaridade que ele tem com o nosso aplicativo. Não sei se a Duda chegou a te passar basicamente como funciona, né? Então baseado em geolocalização também para conectar pessoas. A diferença é que a gente não tem esse filtro extra, essa categoria específica para o rural. Sim. Por exemplo, principalmente agora na fase inicial, muita gente vai se cadastrar no aplicativo ali, mas eu não achei a pessoa que eu gostaria de me conectar, porque aquela pessoa ainda não entrou na base. Mas não tem problema, a gente entra em contato lá, a gente vai trazer essa solução manualmente para o cliente. Olha, eu tô vendo aqui que você está no aplicativo há 15 dias, 20 dias e não fez nenhuma conexão. Qual é a sua dificuldade hoje? Com quem você quer se conectar? Eu quero me conectar, nem precisaria me falar, porque ele está listado nas tags que ele marcou, né? O meu interesse é esse. Mas eu vou entender, a gente vai entender como equipe a necessidade desse cliente, a minha necessidade é uma empresa X, ou um fornecedor, ou um investidor, enfim. E a gente manualmente, telefone, né? Aí vai entrar a velha guarda do network, né? Eu com minhas conexões, a Duda conhece ainda mais gente, um network ainda maior do que o meu até, mas a gente vai somar tudo isso, olha... Eu estou com uma empresa, estou com um cliente aqui para você, estou com um fornecedor aqui para você, ele está buscando essa conexão. Faz sentido para você? Faz. A gente vai pegar e vai fazer aquela conexão. Né? Cara, então, então a gente está com essa expectativa e assim, do mesmo jeito que o network é uma conexão específica naquele dia, mudou a sua vida, do mesmo jeito que o Conecta Rural vai trazer essa solução, né, para aquele produtor rural, seja pequeno, seja grande, acredito eu, né, independente do porte dele, ele vai ajudar a trazer essa conexão. A gente nem falou ainda da questão do desperdício, né? A gente falou muito da questão financeira, fora a questão do desperdício, que vai minimizar, né, pelo menos 20%, como você disse, dependendo da produção. Então, sim, eu vejo como que é maravilhoso essa questão do network, porque tudo acontece por causa das conexões que a gente faz. Né? Então, quantas soluções que estão sendo trazidas, né? E o Conecta Rural está aí para trazer mais essa solução para os produtores rurais, né? Cara, parabéns por essa iniciativa aí, achei genial. Obrigado. Você pode dar um spoilerzinho do que você espera da empresa para daqui a alguns anos, porque assim, esse quadro
A gente quer dar visibilidade, claro, para as startups de Nova Friburgo, mas a gente quer falar para a galera que está com uma ideia na gaveta, que tem aquela ideia maravilhosa, mas que ela não teve coragem, não teve um incentivo de repente, ou conexão certa, para poder tirar isso do papel. Então, se você puder compartilhar um pouquinho também da dificuldade que você teve e se quiser falar um pouquinho do que você espera para o futuro dessa startup também. Ah, não, claro. Bom, dificuldade acho que a gente tem em todo o ramo, todo setor, né? E a ideia, ela precisa ser executada, senão ela só vai ficar no campo das ideias. Dificuldade a gente encontra muito, mas eu posso dizer que no nosso caso a gente não teve tanta dificuldade, por quê? O que o movimento empreendedor proporcionou lá naquele evento foi incrível, porque eles entregaram toda a estrutura. Por isso que eu falei que todo mundo deveria efetivamente, né, participar desse tipo de evento, porque, cara, isso muda a vida das pessoas, né? E aí, foi até falado no dia do evento lá que o Thales Gomes, né, que fundou a EasyTax, hoje é do G4 Educação, empresa do cara gigantesca, tem uma presença muito grande na internet. Ele participou também, quando ele fundou a EasyTax, de um evento como esse. Então, muitas ideias podem surgir dali, né? E quando você tem, digamos, um maestro, né? Eu acho que eles tiveram muito isso, com maestria, te guiando, cara, o que você precisa fazer? A gente tinha mentoria lá. Então, assim, tiveram várias ideias, várias pessoas se reuniram e trouxeram uma ideia e viraram uma startup, uma empresa. E volto a dizer, a gente chegou em primeiro lugar, mas tiveram 7 ideias excelentes, né? Que pode ser que o Conecta Rural dê certo ou não. A gente está trabalhando para que dê, a gente acha que dê muito certo, né? Então, assim, o que eu acho de dificuldade? Ter pessoas que fomentam isso. Inclusive, eu até falei com o Marcelo Verlida aqui, que, cara, é um cara sensacional para network, a sinergia que ele tem com as pessoas. Já tá marcado, inclusive, tá? Pra vir. Ele é um cara maravilhoso. Quando ele vier, cara, vai ser de muito proveito para vocês e para toda a audiência, obviamente. O cara, ele é sensacional. E eu falei com ele, com o Marcelo também, sobre isso, de trazer esse evento para Nova Friburgo, naquele mesmo modelo. Porque, cara, surgiram 7 ideias, que são 7 empresas. Por que não fazer isso aqui também? E ter mais esse tipo de fomento, né? Então, assim, eu acho que a dificuldade é não ter mais programas como esse que ajudam as pessoas a tirar a sua ideia do papel. Né? Porque, assim, a gente foi premiado com algumas coisas, né? Contabilidade, toda a parte de gestão. A gente teve um aporte também do pessoal da SAF, inclusive agradecer o pessoal da SAF, né? O pessoal do Sicredi, o movimento empreendedor que ajudou a gente a fazer isso. Então, assim, a dificuldade eu acho que é não ter mentores. Até porque você pode montar uma ideia e não te custar nada. Para startar ela dali para frente vai te custar. E você pode vender a ideia para um investidor, né? Um fundo, investidor anjo, você pode, sei lá, o FAPERJ, por exemplo, né? Você entrar em editais públicos ou privados. Então, existem várias ferramentas. Eu acho que a maior dificuldade é, estou com uma ideia, o que eu faço com ela? Ter alguém, um programa, um mentor ou uma mentoria que te guie por esse caminho, né? Por exemplo, a Duda já fez isso. Então, para ela é muito mais fácil conectar novos sócios a Bumper, porque ela já fez isso com uma startup antes, sabe? Ela trilhou esse caminho. Inclusive, ela compartilhou que o caminho agora está sendo um pouco mais... não sei, fácil, ágil, acho que seria a palavra, né? Sim, ela falou, olha, na minha startup eu demorei tanto tempo para ficar no nível que a gente está agora. Então, assim, a gente com meses a gente já está com uma estrutura bem legal. Então, você ter alguém que já tem um conhecimento para transmitir para você faz toda a diferença. E eu quero fazer até um agradecimento aqui que a gente foi no Sebrae, né? No Startup Day, a gente foi ano passado, foi esse ano de novo, a gente sempre faz boas conexões, sempre gera um aprendizado pra gente, até pra Duda, que, né, tá careca de saber dessas coisas, mas a gente sempre consegue fazer uma conexão nova, sempre consegue gerar uma nova oportunidade de negócios. Então, aconselho a você que tá com uma ideia, que tá com um projeto, que quer saber um pouco mais o que é uma startup, para que você entre, né, e participe desses eventos, né? Inclusive o Startup Day, que tem todo ano. Se você perdeu, cara, se liga pro ano que vem, procure eventos que vai ter esse ano, vai ter o Web Summit esse ano no Rio, inclusive a gente, né, da Bumper vai estar lá. Mais o que? Conecta também vai estar, tá? Conecta vai estar lá. Vamos fechar uma van, então vamos junto. Vamos dar um jeito de a gente... E assistir, acho que todas as temporadas de Shark Tank, acho que vale muito a pena também. Total, eu sou fãzaço desse programa, cara. Rapaz, é um hobby pra mim e pra minha esposa. A gente maratonou todas as temporadas. Na verdade, a gente já via todos os episódios, mas depois que surgiu essa questão do convite da Bumper, eu voltei e a gente maratonou tudo de novo. Então é muito legal. Pra quem gosta... É sensacional. Não, você não sabe, cara. A gente tem... O meu sócio trabalha comigo aqui, né? É o PC. Ele tem uma cliente. E a gente foi visitar ela. Ela recebeu 3 vezes o convite para ir no Shark Tank. É mesmo? 3 vezes. Aí ela não quis. Aí eu falei, mas por que você não quer? Aí eu falei assim, porque eu tenho receio deles fizerem uma proposta, aí eu quero a empresa no meu comando. Eu falei, não, tudo bem. Isso pode acontecer, mas eu acho que você tem que pensar no lado da conexão.
todas, se não todas, a maioria das empresas que vão até o Shark Tank, depois do programa, consegue vender muito mais. Até quem não fecha. Exatamente. E tem empresas que vão justamente com esse pensamento. Eu não quero fechar com ninguém, eu só quero ter expressão. Falei, cara, pensa nisso, porque isso pode ser uma expressão para sua marca. E assim, você não precisa aceitar. Porque o Shark Tank, eles são um pouco mais agressivos do que dos Estados Unidos. Se você reparar, os Estados Unidos ele oferece 8%, 10%, 15%. Aqui é 50%. O brasileiro, não, eu quero metade da tua empresa. É 50%, é 40%. Então, assim, as aquisições são um pouco mais agressivas. Mas eu acho que o fato de você estar lá, né, e ter essa visibilidade, cara, eu acho que já é 50% do caminho, né? Mas eu nem sei, porque depois eu não tive mais contato com ela, mas eu falei com ela, eu aconselho muito você ir, né? A expressão que você vai ter ali, e é muito segmentado, né? Então, quem sabe ela não muda de ideia aí no meio do caminho, né? Eu queria ir lá, né? Eu tô porreando a dúvida aí pra ver se a gente consegue ir, quem sabe, aí no ano que vem. Pelo menos pra apertar a mão do Caíto, né? Se ele estiver lá ainda, né? E da Carol também, que são meus dois grandes ídolos aí. Inclusive, é uma missão que eu tenho, né? Apertar a mão dessa galera, né? Não sei se você já passou por isso, se tem alguém que, poxa, representa... Até em questão do pitch que você estava falando, que são normalmente mais agressivos, né? 50%, eu sinto que eles dois são mais... na busca de uma palavra melhor, mais pé no chão, mais respeitadores, mais conservadores, mais dizer, empáticos, talvez, né? Com a causa, com essa ideia de respeitar também a trajetória de quem está ali, enfim, acho que até um pouco de humildade deles, dessa parte também. Então, são duas pessoas que eu admiro muito aí. Que eu acho não válido, tirando o mérito né? dos outros, né? Mas esses dois... Eu acho válido porque, assim, eles estão ali com dinheiro na mão, eles têm todo o know-how. Isso é uma coisa óbvia. No entanto, eu acho que é o que você falou, respeitar a estrutura, a caminhada do sócio que fundou a empresa, porque assim, não é fácil. E a maioria das empresas ali, elas já têm faturamento, então estão rodando. Algumas ali precisam de ajuste e tudo mais, mas eu acho que essa aquisição um pouco mais forçada, eu também não sou... Mais hostil, né? Mais hostil, eu não sou muito fã não. Mas, cara, eu acho o programa sensacional, acho que todo mundo deveria assistir. Enfim... Precisa ter esse conhecimento. Eu aprendi o que é ROI, o que é CAC, foi assistindo Shark Tank Payback, enfim, né? Fui aprendendo tudo ali no programa. Então, assim, se você, é uma escola, é um mini curso, né? Então, acho que vale muito a pena a galera assistir também. Bom, o nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. Papo quando é bom é assim, né? Passa voando. A gente se diverte, o tempo passa mais rápido. Eu queria saber de você de repente, alguma projeção futura, alguma coisa que você espera. E se você acredita, como o seu aplicativo também está relacionado com o network, né? Que é essa conexão de pessoas. Se você acredita que, de repente, alguma conexão, você se conectar com, de repente, alguma pessoa vai fazer diferença no seu negócio hoje, ou poderia acelerar muito mais a sua startup para que ela chegue... Eu acredito que, com um bom trabalho, como vocês têm feito, que ela tem tudo para chegar onde ela deve chegar, onde vocês almejam que ela chegue. Mas eu quero saber se o networking assertivo, se você acredita que ele poderia acelerar esse processo para vocês. Claro, com certeza. Eu não acho que tenha uma bala de prata, assim, qual seria a pessoa que viraria a chave do network? Eu acho que no segmento que a gente está, não seria uma pessoa, seriam atores chaves, né? Por exemplo, você perguntou de projeção, a gente está tentando estruturar uma parceria com o poder público, né? Porque isso também está muito ligado ao poder público, né? A segurança alimentar, diminuir o êxodo rural. Então, o poder público se interessou no nosso modelo de negócio. Então, assim, eles estão pretendendo, querendo, a gente está em fase de conversa ainda, em fazer um aporte no Conecta Rural para que a gente deixe a gratuidade, principalmente para os produtores, porque isso é uma coisa que facilita a vida deles e a ideia é a gente ter essa base. Então, é aquele apelo social que a gente tem, né? Então a gente tem esse desafio, né? E um desafio que a gente tem também, né, dentro da estrutura hoje a gente trabalha no modelo de mensalidade, então a gente quer estruturar futuramente de fazer um checkout dentro da plataforma, sabe? Então o que hoje é o iFood, o que hoje é o Mercado Livre, que você paga através do Mercado Pago, a gente quer trazer isso também. Para quê? Pra tirar essa galera que está no underground, marginalizada no bom sentido, tá, gente? De não estar nos dados, de melhorar a forma de pagamento, né? Tava conversando, inclusive, essa semana com alguns clientes e eu não sei se vocês sabem, mas o pessoal da roça ainda trabalha muito com cheque, né? E por vezes, às vezes o cheque vem, o cheque volta, isso acaba trazendo algum certo prejuízo para o produtor ou para o comprador também. Então, a nossa ideia é trazer mais clareza, né, para as pessoas e mais facilidade. Então, você imagina, se você consegue fazer a compra e venda do teu produto através de Pix ou cartão de crédito, cara, isso facilita muito, né? A inadimplência vai lá no chão. Então você consegue trazer uma satisfação até maior para essa galera que quer sair do agro, porque às vezes a inadimplência está alta, e a gente resolver isso para o cara que está pagando no Pix ou no cartão. Então a nossa ideia futura também é estruturar o nosso aplicativo para que facilite tanto para o cara que está comprando, né? Ele quer prazo, ele consegue fazer no cartão de crédito. E para o produtor que está vendendo, pela segurança do seguinte:
Será que eu vou receber um cheque que o cheque não vai ter fundo na semana que vem? Será que eu vou ter esse problema de vender toda a minha safra e o meu comprador me dá um cheque para 60, 90, 120 dias? Né? Então, assim, a nossa ideia também futuramente é estruturar dessa forma para democratizar um pouco mais e facilitar a vida das duas partes ali. Né? A nossa ideia também não se limita a isso. Né? A nossa ideia também é levar essa solução para bistrô, restaurante, pousada, o consumidor final. Por exemplo, você que mora aqui na cidade, vai lá em Conquista, por exemplo, almoçar no Cheiro Verde, ou vai na queijaria. Não, cara, sei lá ontem, inclusive. É isso. Se você quisesse, por exemplo, anteontem, comprar um ovo caipira, um mel direto da produção, ou fruta, legumes e verdura fresquinho, cara, você entra no aplicativo, combina com o dono da propriedade, ainda vai lá na propriedade dele visitar. Você compra direto da lavoura do cara. Então, a nossa ideia é fazer essa integração com todo mundo realmente, sabe? Trazer todo mundo, fazer essa integração e fortalecer um ponto que a gente também está trabalhando no IBEL, que é o turismo rural. A gente precisa trazer essa galera para visitar a propriedade. A gente tem muita coisa boa na área rural. Só precisa ser explorada. Poxa, muito bacana. É isso. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Obrigado. Espero que Deus abençoe esse projeto de vocês, que vocês prosperem, que pessoas prosperem, né, através de vocês, né, que sejam tão abençoados, que transbordem para todas essas pessoas ao redor de vocês e que façam parte desse projeto, né, direto ou indiretamente. Tá bom? São meus mais sinceros desejos para você e para todo mundo aí da empresa. Obrigado. A gente agradece e é isso. O foco é isso. É pessoas que ajudam pessoas. Né? No fim, a gente não cria empresa pra gente. A gente cria para resolver problemas e ajudar pessoas. Então, acho que no fim é isso. Quero encerrar com uma pergunta para você. Tá? Uma pergunta simples. Conexões podem mudar vidas? Totalmente. Com certeza. Com toda a certeza do mundo. Pode ter certeza disso. E só para finalizar, eu acho que foi... Essa frase está difundida na internet, mas se eu não me engano foi o Andrew Carnegie que falou sobre conexões, né? Assim, ele foi um pouco mais profundo, mas resumidamente, 85% do que você ganha, né, de recurso ou de negócios fechados no ano, no mês, vem de conexões, vem de network. 15% é técnico, é do que você sabe, do que você entende. Então você vê o tamanho do peso que é network na nossa vida. Então acho que a Bubper está aí, né, para trazer isso aí, trazer mais luz a esse tema, né, e conectar mais pessoas para que isso seja cada vez mais verdade. Então vocês estão de parabéns aí pela iniciativa. Poxa, olha, eu não poderia encerrar de forma melhor. Então, o que eu posso dizer? Seja um Bubper e conecte. É isso. Tchau, tchau. Tchau, gente.